Quando pensamos em plesiosauros, frequentemente imaginamos os graciosos comedores de peixe, de pescoço longo do Mesozoico, dançando pelas águas rasas do Jurássico e Cretáceo em busca de presas. Geralmente não pensamos em monstros. No entanto, esses répteis eram apenas uma parte da ordem dos plesiosauros. A outra metade era composta por enormes e poderosos predadores de topo do clado Plioceroide, ou Pliosaurus. Os pliosauros, por outro lado, talvez fossem mais dignos do termo monstro. Prosperando nos mares do Mesozoico como predadores de topo, desde o início do Jurássico até o final do Cretáceo, os pliosauros caçavam não apenas peixes, mas répteis marinhos, aves oceânicas e provavelmente até dinossauros que tentavam uma rápida travessia pelas ondas. Eles trocaram pescoços longos por mandíbulas longas e estalantes, alinhadas com dentes que foram adaptados para ferir e capturar presas. Os pliosauros se moviam pelas antigas ondas usando 4 grandes nadadeiras e tinham em média entre 4 e 10 metros de comprimento. Junto com os mosasauros mais tardios, os pliosauros foram alguns dos animais mais mortais sob as ondas do mundo mesozoico, e seus restos foram descobertos em todos os continentes, exceto a Antártica. Eles foram um grupo bem-sucedido de animais, e um que deixaria sua marca no registro fóssil milhões de anos depois. No vídeo de hoje, vamos examinar alguns dos pliosauros mais conhecidos e melhor representados, alguns dos verdadeiros terrores das ondas. Vamos dar uma olhada em como esses animais viviam, como eles caçavam e o mundo em que viviam. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta no tempo para conhecer os pliosauros, alguns dos maiores monstros marinhos que o Mesozoico tinha a oferecer. Vamos começar com o gênero mais conhecido e homônimo do grupo, Pliosaurus. Mais de 6 espécies deste enorme réptil marinho são conhecidas de locais em toda a Europa, desde o Mar do Norte até as extremidades ocidentais do que é hoje a Rússia. A espécie tipo Pliosaurus brachydurus foi descrita pela primeira vez em 1841 pelo infame paleontólogo inglês Richard Owen, que inicialmente a colocou com os plesiosauros de pescoço longo em vez dos pliosauros. Richard Owen, mais tarde, colocaria em um novo gênero, Pliosaurus, que ele na verdade soletrou errado. O nome pretendido para o animal era ser Pliosaurus, mas, devido ao sistema de nomenclatura do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ele não pôde mudá-lo, uma vez que Pliosaurus já havia sido escrito. Assim, os pliosauros foram apresentados ao mundo de uma maneira um pouco não convencional. Podemos dizer muito sobre o Pliosaurus devido ao fato de termos espécimes fósseis incrivelmente completos do gênero. O Pliosaurus carpenteri, por exemplo, foi descoberto em depósitos no sul da Inglaterra, com todo o seu crânio intacto, bem como quase todo o seu esqueleto pós-craniano, incluindo elementos de suas vértebras, costelas, membros e cauda curta. Este réptil prosperou nos mares quentes e subtropicais do final do Jurássico, uma época em que a Europa era composta principalmente por um arquipélago de praias arenosas, florestas densas e planícies aluviais. Sua casa era sem dúvida um lugar quente, e o Pliosaurus teria ocupado o nicho de um predador de topo em seu ambiente. Estudos sobre o crânio mostraram que o Pliosaurus era um excelente rastreador e podia usar sua visão aguçada, audição acurada e poderoso senso de olfato para rastrear sua presa. A presa em questão teria sido diversa. O Pliosaurus teria sido capaz de caçar de tudo, desde lulas e peixes até grandes répteis marinhos como ictiossauros e outros plesiosauros, dependendo da espécie e de onde vivia. Até grandes tubarões foram encontrados em seu conteúdo estomacal fossilizado. Devido à sua posição no ecossistema, é fácil imaginar o Pliosaurus rasgando e triturando sua presa com seus enormes dentes enquanto a pobre criatura era despedaçada diante dele,
Curiosamente, este pode não ter sido o método preferido por este gigante. Estudos sugerem que o Pliosaurus pode ter caçado inicialmente prendendo a presa na frente de suas mandíbulas antes de manipular gradualmente sua captura para movê-la para o fundo da boca, onde a força da mordida era mais poderosa. Uma vez lá, ele teria continuamente mordido sua vítima, até que ela morresse e fosse capaz de ser despachada e comida. Alimentos difíceis de engolir eram mastigados repetidamente com os poderosos dentes traseiros até serem despedaçados. Cronosaurus é um dos animais mesozoicos mais conhecidos que vieram das rochas fósseis da antiga Austrália. Sua única espécie, Cronosaurus queenslandicus, é nomeada pela formação Tullabuck, localizada na atual Queensland, de onde o réptil foi extraído pela primeira vez em 1899. Ele viveu durante o início do período Cretáceo, uma época em que a Austrália ainda estava conectada ao continente da Antártica. A Antártica estava muito mais ao norte do que está hoje, o que significava que ambas as massas terrestres eram cobertas na maior parte por florestas e planícies, ao invés dos extremos polarizantes de mantos de gelo e desertos escaldantes encontrados no mundo moderno. No início do Cretáceo, um canal marítimo começou a se abrir entre a Austrália e o subcontinente da Índia, anteriormente conectado, e uma fina massa de água dividiu o continente da Austrália e da Antártica com essa seção separada de terra. Devido ao movimento dos continentes, acredita-se que, no final do início do Cretáceo, quase metade da Austrália estava coberta por mares rasos, ladeados por vulcões ativos e fervilhando de vida. Este era o ambiente perfeito para um grande predador marinho, de topo de cadeia alimentar, como o Cronosaurus prosperar. O Cronosaurus foi descoberto pela primeira vez por Andrew Crombie e descrito formalmente por Albert Heber Longman 25 anos depois, em 1924. Este primeiro espécime fragmentado consistia apenas na frente da mandíbula inferior, com 6 longos dentes cônicos embutidos. Foi apenas em 1931 que muito mais do Cronosaurus se tornou conhecido para a ciência, resultado de uma expedição encomendada pelo Museu de Zoologia Comparativa de Harvard, cujo museu estava aparentemente com poucos espécimes da Austrália. A expedição foi liderada por William Morton Wheeler, um professor de Harvard, com 5 paleontólogos a reboque. Eles pretendiam procurar por mamíferos australianos, e nesse aspecto, a expedição foi definitivamente um sucesso. Mais de 300 espécies foram descobertas. Quando os outros paleontólogos retornaram à América com suas descobertas, um estudante de pós-graduação chamado William E. Cheville, que trabalhava principalmente com invertebrados fósseis, permaneceu no local para procurar mais fósseis. Em 1932, ele foi notificado por um fazendeiro local, R. W. H. Thomas, sobre uma estrutura estranha formada em uma das rochas em sua terra. Cheville investigou e ficou espantado por ter descoberto o espécime de Cronosaurus mais completo conhecido pela ciência. Com a ajuda de explosivos, o fóssil foi extraído da rocha, preparado e, eventualmente, após mais de 20 anos, reconstruído. Foi eventualmente montado e exibido no Museu de Harvard em 1959, onde permanece até hoje. O Cronosaurus era um dos maiores pliossauros, medindo entre 9 e 10 metros em média, e acredita-se que pesava entre 10 e 12 toneladas métricas. O crânio sozinho tinha quase 3 metros de comprimento. Sem dúvida, este era um predador de topo massivamente poderoso. Alguns dos conteúdos estomacais fossilizados do animal foram descobertos, e logo ficou evidente que o Cronosaurus era um caçador de animais muito grandes, capturando presas maiores do que seu primo europeu mencionado anteriormente, Pliosaurus. Parece que ele preferia refeições compostas por tartarugas e grandes plesiosauros, seus dentes perfeitamente adaptados para cortar tanto a casca quanto a carne. Na verdade,
Marcas de mordida correspondentes aos dentes do Kronosaurus foram encontradas gravadas no crânio do Aeromangasaurus, um grande plesiosauro de 7 metros de comprimento da mesma região, indicando que este animal pode ter encontrado um fim terrível na caça dos plesiosauros. Devido à presença de grandes cefalópodes na mesma região dos restos de Kronosaurus, podemos inferir que estes também podem ter constituído uma fonte de alimento significativa para este predador. Um pouco menor, mas não menos infame, o Liopleurodon era um predador de topo na Europa. Do período Jurássico Médio ao Tardio, justamente cruzando com o tempo em que os famosos dinossauros da formação Morrison vagavam pelas planícies e florestas da América do Norte. O Liopleurodon, por outro lado, foi descoberto pela primeira vez em depósitos em Württemberg, Alemanha, em 1841. Mas o primeiro material fóssil que pode ser atribuído a ele foi encontrado por volta de 1824. Mais tarde, esses restos alemães foram identificados como um novo gênero, Liopleurodon, em 1873, nomeado oficialmente por Henri-Émile Sauvage. Ele identificou 3 espécies distintas de Liopleurodon: Ferox, Grosivray e Bugland. Todos esses animais eram grandes répteis marinhos carnívoros que habitavam os antigos mares europeus na época do Jurássico. Fora da Alemanha, sabe-se que o Liopleurodon nadava nos mares quentes e rasos de água da atual Inglaterra e França, com um espécime possivelmente originário de Oaxaca, México, mas esses restos são muito fragmentados para afirmar com certeza. Até hoje, as únicas 2 espécies de Liopleurodon que resistiram ao teste do tempo e ao escrutínio científico são Liopleurodon farrox, a espécie tipo, e Liopleurodon pachydyrus, que foi proposto em 1969. O Liopleurodon pode ter sido um predador de topo, mas não é exatamente o monstro que se sabe que o Kronosaurus foi. Em vez disso, o réptil media entre 4 e 7 metros de comprimento, quando totalmente crescido, pesando aproximadamente entre 1 e 2 toneladas. Alguns cientistas propuseram que o Liopleurodon poderia ter crescido mais, mas esses possíveis espécimes de 10 metros eram anormalmente grandes para o gênero. Acredita-se que o Liopleurodon tenha sido um verdadeiro mestre das ondas, um animal perfeitamente adaptado ao seu ambiente de mares quentes e rasos. Seus membros agiam como 4 remos musculosos para empurrar habilmente o réptil através da água, perfeito para proporcionar um grande grau de aceleração quando uma possível presa era avistada. Como outros pliosauros, ele dependia muito do seu aguçado sentido de olfato e visão, capaz de detectar comida na água de longe de maneira semelhante aos tubarões. Foram propostas teorias que afirmam que o Liopleurodon pode ter sido um predador de emboscada de grandes répteis marinhos, como os plesiosauros de pescoço longo e os ictiosauros semelhantes a peixes. Os plesiosauros teriam sido uma refeição adequada por nadarem muito mais devagar do que a maioria dos outros animais marinhos. A agilidade e capacidade de manobra dos plesiosauros permitiam que perseguissem facilmente tal animal se tivessem uma vantagem inicial. Ganchos de tentáculos de cefalópodes foram encontrados no conteúdo estomacal fossilizado de espécimes de Liopleurodon, o que significa que lulas e seus parentes certamente faziam parte do menu. Isso significa que o Liopleurodon pode ter sido um oportunista, capturando qualquer presa que pudesse enquanto viajava pelos mares. Dos pliosauros abordados neste vídeo, o Liopleurodon pode ser o que você está mais familiarizado. Isso se deve quase inteiramente à influência do documentário Seminole de 1999, Caminhando com Dinossauros, da British Broadcasting Corporation, que combinou animatrônicos e imagens geradas por computador para dar vida às criaturas do Mesozoico usando padrões científicos modernos da época. Liopleurodon foi o ponto central do 3º episódio de The Six, intitulado Mar Cruel.
Retratado com um impressionante padrão preto e branco contra a luz salpicada dos mares rasos, o réptil era como nada que já havia sido apresentado ao público na mídia antes. A única coisa com essa reconstrução é que ela é quase 3 vezes maior do que deveria ser. O documentário afirma que o Liopleurodon poderia crescer mais de 25 metros de comprimento. Isso é apenas alguns metros menor que a média de uma baleia azul. Este tamanho exagerado se deve ao fato de que essa reconstrução foi baseada em restos muito fragmentados. Antes de termos uma ideia melhor do que era o Liopleurodon e como ele vivia. No documentário, o Liopleurodon podia ser visto caçando ictiossauros e amonites, além de emboscar dinossauros terópodes que caminhavam ao longo da costa. O pliossauro foi posteriormente representado no spin-off de Caminhando com Dinossauros, Monstros do Mar, apresentado por Nigel Marven. Mostrado mais uma vez em espetacular imagens geradas por computador, desta vez os enormes répteis podem ser vistos à noite, alimentando-se das carcaças de um Leadsichthys, um peixe colossal que afundou no fundo dos mares rasos. Juntos, Liopleurodon, Kronosaurus e Pliosaurus são de longe os 3 pliosauros mais famosos, mas o grupo não termina aí. Outros pliosauros se adaptaram a diferentes formas de vida. Alguns, como o Attenborough-saurus, nomeado em homenagem ao grande naturalista britânico, tinham pescoços mais longos, lembrando algo de um ponto intermediário entre o Plesiosaurus e o Pliosaurus. Outros, como o Luscon, ostentavam focinhos longos e tubulares usados para apanhar peixes, cefalópodes e cardumes. Os pliossauros dominaram até a chegada do Cretáceo, quando começaram a diminuir em número. O motivo para isso foi o surgimento de um grupo ainda mais versátil de répteis marinhos, descendentes de um grupo de lagartos aquáticos, os mosassauros. Essas criaturas estavam ainda mais perfeitamente adaptadas à vida caçando nas ondas, e os pliossauros, por mais poderosos e bem adaptados que fossem, simplesmente não conseguiram lidar. O mundo que uma vez pertenceu a eles estava mudando, e em mares tão competitivos, apenas os mais resistentes poderiam sobreviver.